seremos a flor eternal. Confiando em Jesus, Rei dos Reis e Senhor, nossa voz e Redentor, irmanados na fé, pois trovamos a flor, Isa e Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, com muita alegria que eu acolho todos aqui nesta celebração eucarística, em que alguns dos nossos irmãos, pela primeira vez, vão participar da mesa sagrada, recebendo assim então o sacramento da primeira comunhão. Minha prece é que todos nós estejamos unidos para que rezemos por eles, rezemos por nós, façamos uma meditação para compreender mais uma vez o que significa a Eucaristia na nossa vida e na vida da Igreja. Iniciamos então esta nossa celebração invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus pela vida, pelos sacramentos que Ele nos concede, pela saúde e pelos nossos sucessos nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, na nossa profissão, no nosso emprego e na sociedade. Bendito seja Deus por todas as outras razões que não ousamos lembrar, mas pela nossa condição de pecadores, cientes de que muitas vezes não vivemos a nossa vocação de cristãos, nossa vocação de pai, de mãe, nossa vocação na nossa família. Voltemos para o nosso interior, vamos suplicar a misericórdia de Deus, vamos pedir para que Deus possa purificar a nossa alma, o nosso corpo. Por isso eu convido você, meu irmão, você, minha irmã, coloque as mãos aqui no seu peito, feche os seus olhos e você vai falar com Deus, vai pedir a Ele para que Ele possa perdoar os seus pecados, para que Ele possa purificar a sua alma, para que possa lavar você, de modo que, de maneira lavados, nós possamos todos juntos celebrar dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequeis muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Senhor onipotente, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, Senhor onipotente, glória a Deus nas alturas. Senhor onipotente, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, Senhor onipotente, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, Senhor onipotente, glória a Deus nas alturas. Glória a Deus, Senhor onipotente, glória a Deus nas alturas. Oremos. Senhor, fazei-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome, porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: quem encerrou o mar entre os dois batentes, quando ele rompeu no seio do abismo, quando eu o revesti de neblina, eu o envolvi com uma nuvem sombria, quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e ferrolho, e disse-lhe: chegarás até aqui e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez das tuas vagas. Palavra do Senhor. Salmo responsorial, refrão. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor,
Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos impele ao pensarmos que um só morreu por todos e que todos, portanto, morreram. Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo foi renovado. Palavra do Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. Eles acordaram-no e disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: cala-te e está quieto. O vento cessou e fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação.
Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, algumas palavras aqui da liturgia de hoje que precisamos meditar juntos. Hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana celebra o 12º domingo do Tempo Comum. O Tempo Comum, a Igreja reserva aos seus fiéis uma oportunidade de meditar a vida pública de Jesus. Aquilo que Jesus fez em público com os seus discípulos e pelo povo. Mas a primeira leitura nos fala da relação de Jó e Deus. Quase todos nós conhecemos a história de Jó. O homem que era tão rico no seu tempo. Jó era um homem que tinha fazendas, tinha tudo que um rico deve ter. Só não tinha Maserati, não tinha Ferrari, porque naquele tempo ainda não haviam inventado esses carros aí. Mas cavalos Jó tinha, gado ele tinha, galinhas, não os frangos, estou a falar de galinhas mesmo, cafrial, ele tinha, patos, tudo. Mas acima de tudo, ele era íntegro, era temente a Deus. Só que Deus é assim, Ele gosta de colocar à prova os seus filhos. Porque isso é assim, mesmo antigamente, os mais antigos aqui, aqueles que são da década de 70, 60, até 80, minha década, esses de 90, 91, vamos deixar por fora. Sabe muito bem que um pai batia no seu filho como uma forma de educar. E quando você levava tal de mamã, de papá, você ficava em crise. Até você renunciava o alimento naquele dia. Você ficava irritado, porque você não merece aquilo. É sofrimento. Os vizinhos riam-se de você, porque você estava ali a sofrer, com a vara ou com o chinelo de mãe. Mas os nossos pais faziam isso para nos educar, para nos colocar na linha. Por quê? Porque era uma forma de mostrar o seu amor para conosco. E Deus também tem feito assim. Deus não coloca à prova quem não é seu filho. Assim como naquela época, dificilmente a gente batia alguém que não é seu filho. Talvez até os vizinhos, você poderia com a permissão do vizinho. Mas quem não é seu filho, você não colocava em crise. E Deus fazia isso. E Deus, como sabia que Jó era seu filho, e Deus havia abençoado Jó com as riquezas, e Deus quis colocar à prova Jó, para entender o quê? Se Jó idolatrava a sua riqueza, ou se colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. É assim. Porque nós homens, já diz João Calvino, que o nosso coração é especialista em fabricar ídolos. E o que é ídolo? Ídolos são as nossas riquezas que colocamos em primeiro lugar em relação a Deus. Ídolo são as pessoas que nós achamos mais importantes que Deus. Ídolo é tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. E nós criamos isso. Pode ser um músico, pode ser um ator, pode ser uma figura pública, pode ser qualquer um. E até mesmo pode ser o nosso iPhone. Há vezes que nós idolatramos o iPhone. Mas isso não é mau, porque a riqueza é uma bênção de Deus, é uma certeza de que você é abençoado por Deus. Só que a riqueza passa a ser algo mau quando você tira Deus e só você fica com a sua própria riqueza. Tipo hoje, há ricos que foram à igreja, porque eles entendem que Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Mas há outros que disseram não, sábado e domingo é para a gente chilar. Então nós podemos entender ali quem cria ídolo e quem coloca Deus em primeiro lugar. Como Jó
era o homem mais rico daquela época. Jó só perdia de rei Salomão, né? Salomão era o cara. Mas os outros, Jó estava ali como mais rico. E o que aconteceu? Deus quis colocar à prova Jó, para perceber se Jó tinha Deus em primeiro lugar. O que Deus fez para Jó? Jó começou a receber notícias de que, olha, todos os seus animais já acabaram, morreram. É como aqui em Moçambique, quando vem o tempo, quando nós temos o tempo do verão, né? Faz muito calor e aqueles que estão a criar frangos passam mal, porque os frangos começam a morrer, não resistem ao calor. Então, os animais de Jó todos acabaram. Depois veio alguém para dar notícias que Jó, seus filhos estavam a fazer festa, mas todos eles morreram. Veio alguém e disse: Jó, todos os empregados que você tinha, os empregados de Jó eram muitos mais do que as pessoas que estão nessa igreja, neste momento. Todos morreram, só faltei eu para vir te dar essa notícia. E o próprio Jó se viu com doença, com lepra. Então imagina lá a situação de Jó. Imagina você no lugar dele. Tudo que você tem, todos os seus filhos morrerem, todos os seus animais. E o seu telefone, o iPhone, entrar na água do jeito que não vai funcionar. Então tudo que você faz já não dá certo. Você está numa situação de provação. Você volta para si e pergunta: mas esse Deus onde está? Por que eu mereço isso? Por que faz isso comigo? Tinha que ser eu. Até você começa a ver no vizinho dizer: mas por que não foi aquele lá? Só para mim. Aquele lá se calhar não é filho de Deus, mas você é filho de Deus. E Deus quer provar a você. E você precisa entender que se você recebeu de Deus e Deus tirou como prova, Ele voltará a te entregar aquilo que você tinha. E assim, a mulher de Jó começou a perguntar, a dizer para Jó: Jó, você não está bem de cabeça. O seu Deus te tirou tudo. E ainda você vai no santuário, se ajoelha, fala com Ele. Nunca vi isso em nenhum lugar. E Jó disse para sua esposa: Deus deu e Deus tirou. Eu vim nu do ventre de minha mãe e nu também voltarei. Quer dizer, isso tudo que eu tive, eu recebi de Deus. E onde está o mal do próprio Deus tirar aquilo que Ele me deu? Mas mesmo assim, passou um tempo em que Jó começou a se lamentar, a dar razão à sua esposa, que olha, minha esposa tinha razão. Esse Deus está a brincar comigo. Já me tirou tudo e não consigo fazer nada. Ah, então Deus não existe. É daí que a leitura de hoje está dizendo assim para Jó. O Senhor fala para Jó: quem encerrou o mar entre dois batentes quando ele rompeu do seio do abismo? Quer dizer, o mar irrompeu e a possibilidade de haver cheias, acabar com todo mundo, era maior. Mas Deus bloqueou isso. O que Deus está querendo dizer para Jó? Deus está fazendo o seu trabalho, mas o trabalho de Deus, quando é feito, é invisível. A gente não percebe, mas Deus está lá. Talvez você tenha passado por dificuldades também. Talvez você já meteu currículo vitae em muitas empresas e você não consegue ser chamado. Talvez você estava num lugar posicionado na sua empresa e você foi despromovido. Talvez você está passando por várias situações e não consegue perceber onde está Deus. Deus vai dizer para você hoje: quem foi que te livrou de Covid-19? Quantas vezes você foi de Matola para Maputo, de TPM, e não havia distanciamento ali? Quem protegeu você para estar agora? Porque aqueles nossos irmãos dos países desenvolvidos morreram em massa. A Covid-19 matou em Portugal, Alemanha, França, no Brasil, nos Estados Unidos da América. E o nosso país não é tão desenvolvido assim, a esse nível. A pergunta que Deus faz para você é: quem foi que travou Covid aqui em Moçambique para você estar neste momento aqui? Há vezes que Deus atua e a gente não percebe que Deus está atuando na nossa vida. Qual de nós aqui que quando vai dormir
dorme com a máscara. Praticamente nós colocarmos a máscara durante o dia, mas quando dormimos nós tiramos a máscara. E Deus pergunta a você, quem foi que afastou a formiguinha que queria entrar nas suas narinas quando você estava a dormir? Quem foi essa pessoa? Quem foi a pessoa que tirou barata quando queria entrar aqui no nosso ouvido quando nós estávamos a dormir? Quando nós andamos, quando caminhamos, dificilmente nós reparamos aonde a perna vai ou o pé vai, assim. Tipo, se a gente estivesse a fazer isso, não chegaria a lugar nenhum. E Deus pergunta para você, quem foi que coloca o seu pé num lugar que você não tropeça? Então, Deus está agindo no silêncio, pouco a pouco, que a gente não compreende. O que nós precisamos entender é que venha o que vier, mas Deus está conosco. A segunda leitura diz assim, que Cristo morreu por todos, para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. A pergunta é, você vive para quem? Para Cristo ou não? Aqui você lembra a passagem do apóstolo Paulo que diz assim, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Quer dizer, quem vive para Cristo não se preocupa em morrer. Há pessoas que têm medo de morrer. Por quê? Porque se eu morrer, a minha casa vou deixar com quem? Há pessoas que têm terreno. Molotana, Matolagare, Mukadini, Pecene e lá do outro lado. E fica toda a vida a se preocupar, se eu morrer meu terreno, quem vai ficar? Se eu morrer aquilo ali. Por quê? Porque não está vivendo para Cristo. Está vivendo para si mesmo e para os seus bens. E Deus está dizendo assim, não é mau você ter bens, não é mau você ser rico. Repito, isso é bênção de Deus. Mas é preciso que em primeiro lugar nós vivamos para Cristo, vivamos para Deus, coloquemos Deus na nossa vida em primeiro lugar. O evangelho de hoje nos fala então da tempestade. Disse que Jesus estava ali com eles e disse para os seus discípulos, vamos sair daqui para o outro lado. E eles foram para lá, na barca. Só que naquela barca começa a tempestade ali. As ondas começam a se agitar. Depois da tempestade, além do barco seguir em frente, começa a dar giros ali mesmo. Todos que estavam lá ficaram desesperados. Só que em meio a todo esse episódio de tempestade, Jesus Cristo estava ali a dormir, tipo no sofá. No sofá, pessoas que gostam de ver filme, depois pegam sono, estão ali a dormir, esquecem que o filme está a rolar, esquecem tudo, estão fora de si, estão ali a dormir. Jesus estava a dormir numa boa. Os seus discípulos perguntam para ele, mestre, mas que palhaçada é essa? Nós estamos mal, você está dormindo aqui. Você quer que nós moramos? Aí é quando Jesus levanta, acalma a tempestade e acalma o mar. Mas é preciso entender que antes de Jesus ir com eles no barco, Jesus sabia o que iria acontecer. Por que ele sabia? Porque os discípulos ainda não tinham compreendido quem é Jesus na verdade. Porque todos os dias Jesus estava ali, pegou peixe, cortou, deu a ele, comeram juntos, não entenderam nada. Jesus transformou água em vinho, ficaram bêbados, não entenderam nada. Jesus multiplicou pães, eram dois peixes lá, 5 pães, multiplicou para 5.000 pessoas, comeram, não entenderam nada. Era preciso que eles passassem por uma situação tão difícil e que a consciência caísse na real. Quando eles estão ali na tempestade, o que eles dizem? Agora eles se incomodam, mas quem é esse homem que até o mar obedece e os ventos também obedecem? Quem é? Para você entender que toda a vida eles não compreenderam que Jesus era Deus, que Jesus era Filho de Deus, que Jesus era Salvador. Então isso também acontece na nossa vida. Há várias vezes que nós só tiramos lição quando fazemos o quê? Passamos por um sofrimento. Há pessoas que respeitam, valorizam a saúde,
depois de irem cair na cama do hospital. Nós estamos no tempo de Covid-19. Não faltam relatos de pessoas que foram ditas: fique em casa, coloque a máscara, observa todas as orientações sanitárias. Mas as pessoas desrespeitaram isso. Pegaram Covid, foram para o hospital, ali no Icor, começaram a respirar mal ali, se viram próximo do Lhanguene ou da Texilon. Quando eles melhoraram, hoje são ativistas, estão a dizer para nós que Covid é coisa séria. Mas não deveria ser assim. Então, às vezes, Deus permite situações na nossa vida difíceis para nós valorizarmos a Ele, valorizarmos a Deus. Muitas vezes aqui nós nos decepcionamos com algumas pessoas. Decepção é o quê? Quando alguém não corresponde com as nossas expectativas. Quando alguém trai a nossa confiança. Nós ficamos decepcionados por aquela pessoa. Mas por que vem a decepção na nossa vida? É para Deus mostrar que aquela pessoa que você estava a cultuar não é Deus. Aquela pessoa é falha. E você deixou o seu coração colocar Deus e você colocou aquela pessoa ali. Quantas pessoas aqui disseram: eu não vivo sem você. Eu não vivo, você é meu mundo. A dizer para uma pessoa finita. Depois, como Deus sabe frustrar os planos das pessoas, como Deus sabe dar uma tapa, aquela pessoa te trai e você chora toda noite, toda semana. Mas ali Deus está dizendo para você: o sentido da sua vida não é esse aqui, sou eu. E quando você menos espera, você supera a situação. E depois Deus coloca mais alguém na sua vida, porque aqui fala assim, fala que depois de Jesus falar isso, o vento cessou e fez-se grande bonança. Bonança o que é? Depois da tempestade, toda a tempestade que exista, vem a bonança. Então, você foi traído, por exemplo, por alguém, você chorou. Você pensou que o mundo acabou. Você até já pensou em se suicidar. Mas quando menos você esperava, você está a se ver mais feliz de novo, porque Deus enviou outro anjo na sua vida. Só que é preciso que você tenha lição. Não voltar a dizer para essa pessoa que você é o meu mundo, sem você eu não vivo. Você diga assim: eu agradeço a Deus por ter enviado você. Eu estava mal e Deus me sustentou. Então Deus vive assim. Queridos irmãos e queridas irmãs, vocês que vão receber a primeira comunhão hoje, o sacerdote costuma dizer assim: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Antes vocês não eram os convidados, mas a partir de hoje vocês são convidados, então vocês são felizes. Aquilo que nós vamos receber ali é o próprio Cristo, que vai se fazer presente na nossa vida. Nós precisamos dar a devida reverência. Nós precisamos honrar esse Cristo. Tenho dito, existem pessoas, por exemplo, um domingo como hoje, vêm aqui no altar do Senhor, recebem Cristo. Só que Jesus Cristo disse que Ele e o Pai fará habitação, morada em nós. Ele habitará em nós. Se Ele habitará em nós, então nós somos não só templo do Espírito Santo, como também templo da Santíssima Trindade. Porque onde está o Pai, está o Filho e está o Espírito Santo. Depois de recebermos ali, nós temos Jesus no nosso corpo. É preciso pensar duas vezes para onde nós estamos a levar esse Jesus. É preciso pensar duas vezes. Há pessoas que recebem comunhão, recebem Jesus e depois levam para a casa da amante ou do amante. Vai ensinar Jesus a fazer coisas de amante. Jesus não quer isso e Jesus não merece essas coisas feias. Há pessoas que recebem aqui e vão fofocar lá fora, falar mal dos outros. Jesus não merece. Se você sabe que tem um plano de ir falar mal de alguém, fofocar com alguém, por favor,
não receba a sagrada comunhão. Porque disse Paulo, quem recebe Jesus indignamente recebe a sua própria condenação. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, a oração do humilde atravessa as nuvens cheios de fé. Invoquemos o Senhor, Pai justo e misericordioso, e imploremos humildemente, dizendo: Senhor, vinde em nosso auxílio. Pela Santa Igreja, a barca dos apóstolos, sacudida pelos ventos, para que o Senhor desperte a sua fé e dissipe todos os seus temores, oremos, irmãos. Pelo mundo afligido por males sem conta, para que descubra em Jesus, Filho de Deus, o profeta que renova a vida dos homens, oremos, irmãos. Pelos navegantes e pescadores em perigo, para que a presença invisível de Jesus acalme as tempestades e tormentas, oremos, irmãos. Pelos que estão ao serviço do próximo, para que nem o fracasso nem a incompreensão os façam desistir de seus propósitos, oremos, irmãos. Pelos membros da nossa comunidade, para que a palavra e o pão do céu que Deus nos dá, nos tornem novas criaturas, oremos, irmãos. Eu sei muito bem que cada um de nós que veio aqui traz no seu coração alguma preocupação que quer apresentar a Deus. Então eu quero dar esse momento para você, para que você possa falar com Deus, que seja você a dizer para Ele as necessidades que você está precisando na sua vida, as bênçãos que você está precisando. E para que você não se distraia, eu peço que você coloque as mãos no seu peito e feche os seus olhos. Você vai rezando por você mesmo, rezando pela sua família, seus amigos, seus colegas, rezar por todos aqueles que estão doentes, que estão precisando de bênção, para que o Senhor possa os abençoar. Agora é você e Deus, apresente a Ele a sua oração, fale com Ele.
Deus possa abençoar seus sonhos, projetos, negócios. Que o Senhor possa guiar os seus passos. Fale com Ele. Senhor nosso Deus, dignai-vos atender às nossas súplicas que vos apresentamos nesta missa. Atendei também aquelas que não ousamos lembrar neste momento. Abençoai todas as pessoas que estão precisando de vossa bênção. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor, purificai, Senhor, os nossos corações, para que se torne uma oblação agradável a vossos olhos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação dar-vos graças sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos erros, caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco Chimoio, o nosso pároco Frei João, Frei Jeremias, vosso servo, que vos dignastes conceder o mistério sacerdotal, todos os frades servos de Maria e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Gabriel Arcanjo, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Comunhão. Os que vão receber, as nossas irmãs e os nossos irmãos vão receber a comunhão pela primeira vez, vão receber no altar. Portanto, serão acompanhados com os seus padrinhos. Portanto, o casal, se estiverem todos juntos, vão aproximar-se no altar e receberão em duas peças, corpo e sangue de Cristo. Queremos recordar a nós outros irmãos e irmãs que só vai receber a comunhão aquela pessoa que estiver preparado e na graça do Senhor. Para organizarmos bem o grupo, o catecúmeno atrás de ser com os seus padrinhos, catecúmeno, seus padrinhos, assim mesmo, tá? Glória
Senhor, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo, fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Neste momento nós queremos primeiro fazer a oração pela 4ª Assembleia Nacional de Pastoral aqui em Moçambique. Alguns irmãos talvez tenham aí os papéis para fazermos essa oração, rezarmos por esse evento de evangelização aqui em Moçambique, na Igreja Católica. Então vamos ficar de pé, quem não tem só vai acompanhando espiritualmente. Era suposto que todos nós tivéssemos. Vou pedir que aqueles que têm para pronunciar em voz alta, para que os outros entendam o que é que nós estamos a rezar. Deus, fonte inesgotável da vida, Nós vos damos graças pela plenária evangelizadora da Igreja de Moçambique. Enviai sobre nós o vosso Santo Espírito, para ouvirmos a sua voz, sabermos discernir os sinais dos tempos e acolhermos com dom e empenho a 4ª Assembleia Nacional Pastoral. Vos suplicamos, Pai Santo, a graça da fidelidade e mansidão que vós filhos Jesus Cristo nos promoveu, e coragem para exercermos o nosso papel profético na sociedade. E a Nossa Senhora de Imaculada Conceição, padroeira de Moçambique, acompanhe a preparação e a celebração da 4ª Assembleia Nacional Pastoral. amém. Aviso. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz. Informa-se que no próximo domingo, dia 27, a celebração das 9 será presidida pelo Frei Jeremias Mugabe. Esta será a sua primeira celebração como sacerdote aqui na paróquia, pois o Frei Jeremias foi ontem ordenado sacerdote na Diocese de Xai-Xai. Informa-se ainda que para animar essa celebração teremos ensaios de preparação na segunda, quarta e sexta-feira às 17 horas. Escala semanal. Sexta-feira, Irmãs Missionárias da Consolata. Sábado, Núcleo Mbanga. Domingo, às 7, Núcleo São João Batista. Às 9, Ordem Secular dos Servos de Maria e Ministério da Liturgia. 11 horas serão os neobatizados a animar a celebração eucarística. Salmistas para as 7 Irmãs da Consolata. 9, Ivaldo. 11 horas, Keito Vicente. Ornamentação, Thelma e Anita. Alguns avisos do padre, né? Frei. Primeiro eu quero pedir à comunidade para acolher esses nossos irmãos que pela primeira vez participaram da mesa sagrada com uma salva de palmas, por favor. Os meus parabéns para vocês todos. Oxalá que Cristo, configurado em vós, possa fazer milagres acontecer através de vocês. Que vocês entendam que são instrumentos de bênção para a vida dos outros. Que não sejam vocês obstáculo ou então pedra de tropeço para quem quer que seja. Onde vocês estiverem, que os outros possam sentir a presença de Deus através das vossas vidas. Em seguida, eu quero
lembrar aqui. Quem é da missa das 11? Quem praticamente costuma vir na missa das 11 horas? Levantar o braço, só para eu ver quem está aqui. Ok, algumas pessoas estão aqui. Então nós temos um compromisso aqui na igreja, que eu havia anunciado da outra vez, né? Que este som da igreja não é dos melhores. Essa igreja, quando eu era seminarista, já teve bom som. Que a pregação do padre aqui, quem passava lá fora escutava da melhor forma. Eu presenciei isso. Já teve. Então, esse som está a atrapalhar muita gente. O padre pode falar, a palavra chega lá com eco e tudo. As pessoas disseram, não, a igreja é que tem eco. Mas mesmo naquele tempo, era a mesma igreja. A igreja não mudou. A única coisa que mudou é o som. Então, precisamos melhorar o som. E para isso, todos os irmãos que rezam na missa das 11 horas, deverão fazer tivirica. Tivirica é contribuição, ou então, segundo ofertório, só para nós comprarmos um bom som para a nossa igreja. Vocês sabem lá na vossa casa, quando há festa, como é que tem sido o som lá? É bom, né? Mesmo que seja para a gente montar colunas aqui, muitas. Aquelas que andam lá na festa quando vocês dançam uma pianha assim, essas coisas. Então nós também queremos usar esse som para pregar a palavra de Deus. Deus não merece? Merece. E nós também merecemos. Então, os irmãos das 11 horas, com a permissão do coordenador desta comunidade, Nhabanga, a partir da próxima semana poderão começar a fazer tivirica para a compra de quê? Do som. Essa é a nossa responsabilidade. Missa das 11. Missa dos jovens, praticamente. Agora, o conselho também vai decidir se é missa das 9 ou das 7. Por mim, a missa das 7 tinha que fazer também tivirica para reabilitar a casa dos padres ali. Aquela casa está a chover, por isso os padres não vivem ali, estão a viver lá em Chumene. Abandonaram a casa, os padres não têm dinheiro para reabilitar aquela casa. Lá em cima, o animador sabe dessas coisas. Então é para a missa das 7 vai contribuir para reabilitar aquela casa. A cobertura e a pintura daquela casa. A missa das 9 vai se responsabilizar em reabilitar essa igreja. Pintar essa igreja. Está feia, não está feia? Essa igreja está feia. E isso aqui, se Matola virar diocese, catedral vai ser aqui. Catedral. Vocês não gostariam de serem pessoas da catedral da Matola? Agora bispo há de vir fazer catedral isso aqui enquanto lá em cima está feio. Se vocês saírem, reparem lá em cima. A igreja está caindo pouco a pouco. Até aí já tem racha. Estão a ver? Está a chover ali. Tem racha. Tem racha ali. Então, nós é que devemos melhorar a nossa igreja. Então, isso é TPC. O coordenador talvez há de falar lá com o pároco para entender. Mas eu fico responsável da missa das 11. Eu costumo rezar aqui. Para nós comprarmos o nosso som. Ficou na minha responsabilidade reabilitar a entrada da igreja. Eu fiz ali. Já reabilitei ali. Encontrei alguns amigos que me ajudaram a reabilitarmos ali. Para eu sair do problema. Vou fazer guarida ali, na minha responsabilidade. Na escola, falei. Já coloquei pavê na escola, na entrada. Essa semana de férias, colocamos pavê. Estamos ali também para construir 8 salas, com a ajuda de alguns amigos, algumas pessoas de boa vontade. É minha responsabilidade. Mas aqui na igreja, é responsabilidade de cada um que está aqui. Está claro isso? As pessoas lá estão a dizer, mas São Gabriel, aqueles ali, aquela igreja feia, era antiga. Não, vamos melhorar a igreja. Nós merecemos, não merecemos? Então, praticamente é isso. Nós, das 11, sou animador, havemos de comprar o som para esta igreja. Pode ser assim, né? Ok, então vamos levantar um pouco para o segundo aviso. Esse é para de pé mesmo. Nós muitas vezes temos falado mal
de Moçambique, mal dos nossos governantes, mal do presidente, dos políticos. Não é fato isso? Há muita corrupção, não sei o quê por ali. Mas nós já rezamos para esses que nos governam. Você já sentou dizer hoje quero rezar pelo presidente? Você já rezou por ele? Ou rezar pelo governador? Ou rezar pelo administrador? Por qualquer político? Ou vamos rezar para aqueles do parlamento? Para que aquilo que aprovaram voltem a entender que não está bom. Alguém já fez isso? Então nós precisamos rezar por eles. Governar um povo não é fácil. Não é fácil mesmo. Vocês sabem que pessoas que estão a governar algum lugar, aliás, a família, seus filhos, você sabe, se seus filhos, você está difícil. Agora imagine governar do norte ao sul, do Zumbo ao Inti. Então eu quero pedir, vamos rezar uma Ave Maria pelos nossos governantes e por esse país. Eles merecem também terem auxílio de Deus. Pode ser assim? Ave Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, abençoe-vos Deus Todo Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.